Quando os primeiros felinos começaram a migrar pelo mundo em busca de comida, eles encontraram cães nos novos lugares e os exterminaram. Como isso foi há muito tempo, só podemos imaginar como isso aconteceu. Mas em 1994, começou uma verdadeira guerra na Tanzânia entre três espécies: chitas, leões e cães selvagens africanos. Imagina só, inimigos naturais em um mesmo lugar. Ninguém queria abrir mão daquele território ideal para a caça, nem compartilhar recursos. Antes de assistir a esse vídeo, escreva nos comentários quem você acha que venceria essa luta. Tá achando que é o leão? Bem, vamos descobrir! As pessoas estudam os hábitos dos felinos selvagens há milhões de anos, mas só em meados dos anos 90 é que percebemos que eles não se davam bem. Como eu já disse, isso aconteceu na Tanzânia, no território do Parque de Serengeti. Foi nessa época que os pesquisadores descobriram que os leões atacam e matam até 57% dos filhotes de chita. Eram mortes brutais e ainda por cima, os leões quase nunca comiam suas vítimas, o que tornava os ataques completamente sem sentido, pelo menos à primeira vista. Em vez dos leões, as próprias chitas fêmeas comiam os restos de seus filhotes. Sim, as mães dos filhotes mortos. A vida selvagem é surpreendente. Tá, mas e os leões? Por acaso eles não gostam do sabor das chitas ou algo do tipo? Tudo é possível, claro, mas os leões também matam leopardos e também os comem muito raramente. A mesma coisa acontece com os cães selvagens africanos. Eles não fazem parte do cardápio do leão e são mortos mesmo assim. Os motivos dos assassinatos são outros: competição e defesa do território. A lógica é bem simples. A quantidade de alimento é limitada, o que significa que para você conseguir mais, bem, ou pelo menos conseguir alguma coisa, você precisa ter certeza de que ninguém mais pega esse alimento. Mas lutar contra chitas e leopardos adultos é um desperdício de energia e é arriscado. Além disso, eles podem resistir. Isso significa que outros predadores devem ser eliminados enquanto são pequenos. Livre-se dos concorrentes antes que esses mesmos concorrentes realmente comecem a brigar pelas presas. Os leões entendem como esse esquema funciona. Afinal, eles são responsáveis por mais de 70% das mortes de filhotes de leopardo em determinadas áreas. Mas será que a competição é realmente tão grande que é preciso matar os filhotes e ainda por cima nessa quantidade? Eu sei como é, natureza selvagem, mas... Resumindo, achei melhor pesquisar um pouco. Vamos lá! Os leões são grandes predadores e gostam de presas que também são grandes, de uns 190 a 550 quilos. Quando você está no topo da cadeia alimentar, você pode se dar a esse luxo. Enquanto isso, os leopardos, assim como as chitas, preferem vítimas menores, de 10 a 60 quilos, fora as exceções. Parece que são nichos completamente diferentes. Mesmo assim, os leões ainda veem outros predadores como uma ameaça. E tente explicar a um enorme gato selvagem que você não precisa do antílope dele porque prefere lebres. Eu acho que os leões só querem mesmo se garantir. Além disso, não devemos esquecer que a quantidade de presas potenciais nunca é constante. A tensão entre leões e leopardos e, portanto, a competição aumenta em áreas onde não há grandes animais com casco ou durante a estação seca. Menos búfalos para os leões, maior o seu desejo de tirar a presa dos outros. E quando digo tirar a presa, é exatamente isso que quero dizer. Dá só uma olhada nesse leopardo. Ele ficou caçando sua presa por um tempo e finalmente a pegou. Mas parece que uma leoa está se aproximando dele. Uma leoa que definitivamente não vai perder seu tempo e energia caçando, porque ela só precisa aparecer do lado do leopardo. E ele recua imediatamente, deixando a presa para o predador mais forte. Fiquei 2 dias pensando num plano, fiquei numa emboscada por 3 dias, corri atrás dela por exatamente 1 hora. Deve estar delicioso, certo? Aham. No fim das contas, os leopardos são forçados a mudar para presas menores, as quais não fornecem energia suficiente para eles. Eles gastam mais do que ganham, ou seja, é um trabalho completamente inútil. Mas o que fazer? Eu estava aqui pensando, e se os leopardos começassem a subir em árvores para esconder suas presas dos leões? Não é o melhor plano, mas já é alguma coisa. E na verdade, eu estava certo. O Steve deu uma olhada em vários artigos científicos. Os pesquisadores acreditam que a capacidade dos leopardos de subir em árvores pode ser uma adaptação que surgiu no curso da evolução. Essa adaptação permite que eles convivam com leões no mesmo território e não morram de fome. Os leões também podem subir em árvores, mas raramente o fazem. Para um leão subir em uma árvore,
ele precisa de uma motivação muito forte, como por exemplo, uma comida muito saborosa. Este vídeo foi filmado no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. E sim, é isso mesmo. O leão notou numa árvore um impala, que, bem, sejamos honestos, certamente não subiu lá sozinho. Pelo visto, esta é a presa de um leopardo, que teve que fugir o mais rápido possível, porque a comida atraiu a atenção do leão. E o leão que quer comer justamente este impala está disposto até a subir em uma árvore. E ele sobe, não com muita habilidade, mas neste caso o importante é ter confiança. Eu gosto particularmente dos turistas que iluminam todo o processo com lanternas ou algo do tipo. Olha lá, ele pegou. Amigo, você está pendurado em um antílope. Você está bem? Não, espere, ele vai conseguir. Vai dar certo... Sim, ele conseguiu. Caramba, o leopardo perdeu sua presa mais uma vez. Fiquei 2 dias pensando num plano. Deve estar delicioso, certo? Aham. Você pode estar pensando, este leão fez um bom trabalho, por que eles não sobem árvores o tempo todo? Bem, na verdade, os leões não têm uma relação muito boa com as árvores. Quer dizer, um leão, é claro, pode subir em uma árvore. Os problemas geralmente surgem ao descer. Assim como os gatos domésticos, os leões não sabem muito bem como fazer isso. Eles se sentem desajeitados e podem ficar presos em um galho por várias horas. E na natureza, gritar e pedir ajuda é inútil. Então, eles precisam encontrar uma saída por conta própria. Mas mesmo que os leões possam subir em árvores, os leopardos ainda estão indo bem. Eles têm pelo menos uma chance teórica de não cruzar com um oponente mais forte. Os outros predadores tiveram muito menos sorte. Eles têm que fazer um esforço para evitar um encontro com os leões. Os cães selvagens africanos tentam fazê-lo com antecedência. Já as chitas correm muito rápido, e não podemos julgá-las por isso. Os cientistas sugerem que as árvores são a chave para a coexistência normal de leões e leopardos. É por isso que os leopardos não tentam ir para territórios muito abertos quando caçam. Muito provavelmente, se encontrarem um leão em um lugar desses, terão que fugir correndo. Mas as chitas também tiveram que inventar sua própria maneira de se proteger. Ao contrário de outros grandes felinos, elas não podem se gabar de uma excelente visão noturna. Por isso são obrigadas a caçar principalmente durante o dia, de manhã cedo ou à noite, enquanto ainda há luz suficiente. Mas o mais importante é que neste momento, os leões não estão muito ativos, o que significa que não poderão pegar a presa da chita. Eles preferem caçar à noite, mas não por causa da visão. Como já contei em outros vídeos, os leões atacam a presa de emboscadas e no escuro. É muito mais fácil se aproximar da presa discretamente. Além disso, muitos antílopes armazenam calor em seus corpos durante o dia e o liberam no frio da noite, o que significa que seus músculos trabalham com menos eficiência. E um antílope que corre devagar é um verdadeiro presente para um leão. Não é de se admirar que ele prefira a noite. Mas mesmo com todos os truques, evitar um encontro com um leão é quase impossível. E aqui entra em vigor uma lei que provavelmente foi inventada pelos próprios leões em colaboração com a natureza. A presa deve ir para aquele que é mais forte e maior. Os leões são realmente maiores que as chitas, por isso é mais fácil para eles pegarem qualquer presa. Mas as chitas são muito mais rápidas, o que significa que podem capturar presas que um leão nunca conseguiria pegar sozinho. Sabe, eu acho que se os animais sentissem as mesmas emoções que os humanos, então os leões teriam inveja dos guepardos. Mas eles só podem roubar sua comida. É claro que as chitas sabem do que os leões são capazes. Imagine que você tem um vizinho que em todas as oportunidades fala coisas desagradáveis para você e você não pode fazer nada a respeito. Aos poucos, o risco de encontrar esse vizinho manterá você em um estado de estresse constante. Esta é exatamente a mesma situação que acontece com as chitas. Elas podem se mover em velocidades incríveis sem superaquecer, mas assim que a presa é capturada, a temperatura do seu corpo aumenta acentuadamente. Os cientistas sugerem que esse salto na temperatura está relacionado precisamente ao estresse. Depois de capturar suas presas, as chitas ficam atentas para a presença de leões, os quais podem facilmente tirar comida delas. Ou seja, até mesmo a simples possibilidade de encontrar um leão já afeta as chitas. Pobres animais. Para ser honesto, estou tão acostumado a pensar que os guepardos são felinos selvagens super rápidos e legais que estou até um pouco envergonhado de aprender todas essas coisas. A verdade é que a vida das chitas é baseada em evitar outros predadores. Por exemplo, elas seguem rebanhos de gazelas de Thomson, mas só se o rebanho não for muito grande, porque senão ela atrai a atenção dos leões. Além disso, os guepardos avaliam com muito cuidado todos os riscos e sabem exatamente qual território é perigoso para eles e onde podem relaxar. Assim, as fêmeas que
que precisam não apenas caçar, mas também proteger e alimentar seus filhotes, ficam muito menos vigilantes em regiões onde há menos leões. Mas isso é bastante lógico e até esperado. Mas a próxima curiosidade realmente me surpreendeu. As pessoas estão preocupadas em proteger a população de leões, e isso está levando à extinção das chitas, literalmente. Um estudo de 2011 descobriu que a conservação ativa de leões poderia colocar as chitas à beira da extinção, ou seja, ao cuidar de alguns animais selvagens, acabamos com outros. No entanto, o Steve encontrou outro estudo mais recente, segundo o qual os leões já não afetam tanto a população de chitas. Eles estão acabando com os cães selvagens, mas as chitas aprenderam a viver em condições de constante estresse e competição. O mais curioso é que as chitas fêmeas costumam fazer suas tocas justamente onde há mais leões. Isso é contra o bom senso. Ei, os leões matam seus filhotes. Mas um fato é um fato. Talvez tudo se resume mais uma vez à quantidade limitada de recursos. Os leões geralmente ocupam os melhores lugares, e portanto, as chitas estão dispostas a correr riscos. Bem, se algo der errado, 2 semanas após a perda da prole, a fêmea pode engravidar outra vez. Muito conveniente. Quando eu li esse roteiro, pensei que os leões eram os predadores mais legais, pelo menos entre os felinos, os verdadeiros reis da selva e tudo mais. Mas só até o tigre aparecer. O tigre, que é mais pesado, maior, mais forte e mais esperto que o leão, e portanto, pode tomar seu trono. Mas falaremos mais sobre isso em outra ocasião. Até mais!